Olá, olá, gente bonita! O meu querido sexto ano A, sexto ano B, sexto ano C, do meu querido Colégio Castro Alves. Olha ali, a gente já está com 65 pessoas na sala. Vamos chegar aos 70 aí, né? Daqui a pouco a gente chega aos 70. Ô, bênçãos, a partir desse momento eu estou gravando vocês, tá? Pedi que todo mundo passasse perfume. Pera aí um pouquinho. Pedi que todo mundo passasse perfume para ficar bem bonito, para sair bem bonito na gravação. Mentira. A partir de agora vocês estão sendo gravados, tá bom? A página é a página 13. Página 13 da nossa apostila 2, e nós falamos que a gente vai tentar hoje dar uma aceleradinha aqui para a gente terminar a apostila 2. Alguém pediu a palavra? Diga aí, jovem. Cadê o jovem que falou, tio, sumiu do planeta? Cadê? Não? Samuel? Então fala. Sem querer, tio. Foi sem querer? Ah, tudo bem então, sem problema. Foi sem querer, sem problema. Mas não foi querendo igual o Chaves, né? Foi sem querer de verdade. Beleza. Meninos, a gente vai terminar, encaminhando aí para a conclusão da nossa apostila 2, falando um pouquinho sobre uma das dimensões da nossa vida, que é bem bacana, que é bem legal, que é a dimensão dos sonhos. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre essa dimensão da nossa existência, que é a questão dos sonhos. Nós falamos até aqui do olhar, nós falamos do pensar, falamos do sentir, do existir, da elaboração de hipóteses, da imaginação, né, a nossa capacidade de imaginar, falamos da nossa capacidade de criar, de inventar as coisas, né? Aí a gente termina falando um pouquinho dessa questão dos sonhos. Sobre isso, eu acho esse conteúdo bem bacana, esse conteúdo bem legal, que todos nós já usamos na nossa vida algum dia a palavra sonho, em vários sentidos. Em vários sentidos. Vamos pensar assim, eu posso usar, eu tenho um sonho de viajar para outro país. Exemplo, eu usei aqui a palavra sonho. Percebe que a palavra sonho, ela apareceu aqui na minha frase, quando eu digo assim, eu tenho um sonho, viajar para outro país é o meu grande sonho. Olha a palavrinha sonho aparecendo aí, né, para ser usada. Quando eu digo assim, essa noite eu tive um sonho terrível, né? Eu tive um sonho terrível durante essa noite. A palavra sonho também aparece na minha expressão. Você está sonhando, menino? Jura que eu vou fazer isso para você? Você está sonhando. Olha a palavra sonho aparecendo em outro sentido. Quando eu digo assim, sonha, filhote, sonha. Cuidado para não cair da cama, hein? A palavra sonho está aparecendo aí em outro sentido também. Então, dependendo daquilo que a gente vai usando, o sonho ele vai ganhando uma interpretação diferente. Se eu falo sonho, essa noite eu tive um sonho e não gostei muito. Eu estou falando daquele sonho que a gente tem quando está dormindo. Todo mundo aqui, quando está dormindo, né, já teve aí um sonho. Já sonhou com alguma coisa. Né? Eu, quando era criança, adorava sonhar que estava voando. Sonhar que estava voando era uma das coisas que eu achava mais bacana do mundo. Né? Dava aquela sensação gostosa, aquela coisa maravilhosa. Aí a mãe falava assim, na época ela falava com a gente, quando sonha que está dormindo é porque está crescendo. Aí criava aquela coisa para explicar o sonho. Né? Então, ou seja, a gente utiliza essa palavra, a gente lida com essa palavra o tempo todo. A gente lida com essa ideia do sonho o tempo todo.
Então, o capítulo que está aí para a gente trabalhar na nossa apostila 2, ele é um capítulo que vai nos ajudar a perceber um pouquinho essas possibilidades da gente entender a dimensão do sonho, né? É um capítulo que vai nos ajudar a problematizar um pouquinho essa nossa dimensão da vida, que é a dimensão do sonho, que é uma dimensão bem importante para a gente entender. O capítulo começa aí falando o quê? Olha onde eu estou grifando aqui. Dá uma conferidinha aí para quem não está com o material em mãos. Dá uma conferidinha nessa página que eu grifei aí, nesse parágrafo que eu grifei. Depois vocês fazem as anotações de vocês, que elas são importantes. Sonhar é como atravessar a janela que se abre para um mundo diferente do que conhecemos. Um mundo imaginário no qual o possível e o impossível se encontram. No mundo dos sonhos, tudo pode parecer tão real que ficamos na dúvida se estamos do lado de cá ou do lado dessa janela. Somente percebemos que estamos sonhando no momento em que o sonho termina. Mas será mesmo que ele termina? Essa experiência do sonho, ela é uma experiência tão gostosa na nossa vida, porque ela nos coloca no universo do possível. Né? Sonhar, de certa forma, é tornar possível, mesmo que seja por um instante, mesmo que seja por um momento, a concretização de algo. Né? E todos nós devíamos sonhar de algum modo com alguma coisa. Todos nós. Porque quando a gente sonha, a gente, de certa forma, deseja, almeja, espera. Quando a gente sonha, de certa forma, a gente quer que aquilo se concretize, que aquilo se realize. Então, o sonho é uma coisa boa na nossa existência. Tá? Ano passado, quando a gente estava em sala, eu pedi que os meninos trouxessem sonhos que haviam sonhado, acordado, dormindo, imaginado, pensado, o sonho do sono mesmo. E apareceu tanta coisa legal, né? Tanta coisa bacana para a gente discutir essa dimensão do sonho, essa questão do sonho. Porque o sonho, ele fala de uma possibilidade. E quando a gente trabalha a metáfora da janela, nós já falamos da janelinha aqui várias vezes, lembra? Quando a gente trabalha a metáfora da janela, que a gente abre a janela nos coloca numa dimensão do possível. O que tem do lado de fora? O que tem do lado de fora da janela? É o possível, é a possibilidade. Vocês lembram do videozinho que nós falamos no segundo ou terceiro dia de aula no Ser Janela do Hospital? Lembra? Eu sempre gosto de trazer esse vídeo como exemplo, porque para mim ele é maravilhoso. Né? Do lado da janela só tinha uma parede. E o cara, aquele senhorzinho que estava lá internado, vocês viram o vídeo comigo, vocês lembram, não preciso de eu contar a história, ele estava criando em cima daquela janela para quê? Para alegrar o dia do companheiro, para tornar o dia do companheiro um pouco mais doce, um pouco mais intenso, porque o companheiro dele tinha feito uma cirurgia nas vistas e não estava enxergando nada. Né? Então o sonho, ele tem essa dimensão, é a dimensão da possibilidade. Grava bem essa palavrinha que nós vamos precisar dela para entender mais para frente aí. A dimensão da possibilidade. Sonhar é tornar possível alguma coisa. E quando a gente fala do possível, não estou falando de tornar, às vezes, realizado. Ah, eu sonhei com isso e esse sonho se realizou. Não é isso. Quando eu falo do possível, eu estou voltando naquele universo da criação, que a gente já falou dele várias vezes, né? E eu vou dar uma puladinha nisso, porque a gente já falou dessa questão da criação várias vezes. Aí tem uma poesia que eu gostaria de ler com vocês para a gente ampliar essa discussão em torno do sonho, chamada Sonho de Menino. Quem gostaria de ler essa poesia para mim? É uma poesia da Cecília Meirelles, muito bonita, Sonho de Menina. Quem gostaria de ler, pode abrir o microfone e fazer a leitura. Ninguém? Cri, 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 cri. Ninguém, gente? Tem alguém aí? Quem gostaria? Eu, tio, eu. Pode ler, então. Pode ir, Cássio, pode ir, Cássio.
Vai, Cássio, faz a leitura, fazendo um favor. Cássio? Sonhos de menina. A flor com que a menina sonha está no sonho ou na fronha? Sonho, risonho. O vento sozinho no seu carrinho. De que tamanho seria o rebanho? A vizinha apanha a sombrinha de teia de aranha. Na lua há um ninho de passarinho. A lua com que a menina sonha é o linho do sonho ou a lua da fronha? Uhum. Cecília Meirelles é uma poetisa brasileira interessante que ela, várias poesias dela, ela trabalha muito a dimensão da pergunta. Não sei se vocês já leram poesias da Cecília Meirelles, várias delas que eu já li, ela trabalha muito essa questão da pergunta. Tem uma legal chamada O Isso ou Aquilo, né, onde que ela faz pergunta o tempo todo. E essa aqui, ela trabalha também a dimensão da pergunta, né? Essa poesia que o nosso querido Cássio leu. Muito obrigado, tá, Cássio? Obrigadão aí. Ela vai trabalhando essa questão da pergunta. A flor com que a menina sonha, está no sonho ou está na fronha? Né? Fronha lá do travesseiro. Então a menina sonhou com uma flor. Essa flor está na fronha, né? O travesseiro, a fronha do travesseiro tem o desenho de uma flor ou essa flor está no sonho? E ela vai falando do vento, ela vai falar do rebanho, ela vai falar de uma sombrinha de teia de aranha, ela vai falar a lua está no ninho de passarinho. E ela termina, a lua com que a menina sonha é um lindo sonho ou é a lua da fronha? Né? Ou seja, ela vai perguntando então. E quando ela pergunta, quando ela coloca a pergunta, ela vai descortinando possibilidade. Olha, lua no ninho de passarinho? Fala sério, né? Tem condições, no sonho é possível. Né? No sonho é possível. A lua no ninho de passarinho. A flor está na fronha ou está no sonho? A lua é a lua do sonho ou é a lua da fronha? Né? Então, perguntas que vão nos encaminhando aí para o horizonte do possível, né? Para o horizonte de uma realidade que a gente imagina, que a gente desenha. Logo abaixo desse verso tem duas perguntas que eu não vou discutir elas agora, a gente só vai passar por elas, porque eu vou tentar mais à frente abrir uma discussão com vocês. Essas duas perguntas a gente poderia resumi-las da seguinte maneira: olha, o sonho, de certa forma, eles influenciam o nosso olhar sobre a realidade. Né? De certa forma, o sonho influencia o nosso olhar. Por exemplo, se eu tenho uma noite, enquanto eu estou dormindo, se eu tenho um sonho muito ruim, uma coisa desagradável, que a gente até costuma falar, nossa, isso não foi um sonho, foi um pesadelo. Né? Alguém já teve pesadelo aí? Todo mundo já teve na vida alguma vez. A gente acorda, às vezes, assustado, e no dia seguinte, a gente começa a pensar naquilo, e a gente começa a pensar o seguinte: caraca, eu não quero que aconteça na realidade o que aconteceu no pesadelo que eu tive na noite seguinte, na noite anterior, né? Aí eu não quero que aquilo aconteça, foi muito ruim, foi uma experiência desagradável. Eu não quero que isso ocorra comigo. E do lado contrário também é a mesma coisa. Se nós tivermos um sonho muito agradável durante a noite, quando a gente acorda, a gente fica lembrando daquilo com uma certa saudade, né? Uma certa saudade. Não dá aquela vontade, que vontade de que acontecesse aquilo que eu sonhei, porque o sonho foi tão gostoso, o sonho foi tão maravilhoso, que a gente quer que ele aconteça na realidade. Então, o sonho, de certa forma, ele nos ajuda a pensar aí um pouquinho a nossa realidade. Quer seja para refutar, para dizer assim, olha, eu não quero que aconteça aquilo que aconteceu no sonho, porque eu achei muito estranho, muito ruim, quer seja para nos ajudar a pensar, falar, caraca, que bom se acontecesse o que aconteceu no sonho. Aí, meninos, aparece um filósofo aí para a gente entender, chamado René Descartes. René Descartes é um filósofo francês lá do século XVII. Na obra dele, quando ele escreveu muitos textos sobre um monte de coisa, e nesse pedacinho aqui que ele fala dos sonhos, ele diz assim:
Durante o sono, acreditamos estar vivendo de fato as situações com as quais estamos simplesmente sonhando. Apenas ao acordar é que damos conta de que tudo aquilo não passou do sonho. Então, René Descartes está enfatizando aí a questão do sonho, né? Ou seja, o sonho é esse processo pelo qual todos nós passamos alguma vez na nossa existência, né? O sonho é esse processo pelo qual, de certa forma, a gente visualiza um universo do possível. O sonho é esse processo pelo qual a gente imagina, a gente abre espaço, a gente dá espaço para a nossa imaginação fluir, para a nossa imaginação caminhar, tá? E virando a página 18, para a gente terminar essa parte de apostila, aí eu vou abrir o microfone e o chat para vocês poderem falar. Um outro filósofo, pensador importante que escreveu sobre o sonho também foi o Freud. Sigmund Freud, o pai aí da psicanálise. Quem tem pai ou mãe psicólogo, quem conhece algum psicólogo aí na família ou algum amigo, já deve ter ouvido falar desse camarada. Esse cara chamado Freud, lá no século XIX, ele escreveu uma obra enorme chamada Interpretação dos Sonhos. É um calhamaço, assim, um texto grande, onde ele vai falar que os sonhos, muitas das vezes, eles são produtos do nosso inconsciente. Olha aqui como é que aparece esse negócio aqui. O sonho, muitas das vezes, é produto do nosso inconsciente. Inconsciente, pensa comigo assim, é aquela parte bem escondidinha de nós, não tem? Que a gente não quer que ninguém chegue nela, nem a nossa mãe, nem nosso pai, nem ninguém. Aquela parte bem escondidinha que é minha, só eu comigo mesmo. Nem eu sei que ela está ali. Nem eu sei que ela está ali. Isso é que Freud pode ter pensado como inconsciente. É claro que tem outras coisas mais, né? Mas por agora isso basta. A gente entender o consciente como aquele lado escondidinho da nossa consciência. Uma coisa é aquilo que a gente tem consciência. Outra coisa é esse lado escondidinho que está aí e que a gente não quer mexer nele. O Freud ele pensou o seguinte, olha, às vezes a gente machuca muito na nossa vida. Vamos pensar assim, a gente se machuca muito durante a vida. E a gente vai escondendo esses negocinhos, isso vai formando tipo umas camadinhas. No lugar que ele chamou inconsciente, isso não está aí consciente, às vezes nem você sabe que existe. Vamos pensar assim, uma mágoa, alguém me magoou muito, eu esqueci aquilo. Mas será que eu esqueci mesmo? Aquilo fica em algum lugar, né? Aquilo fica em algum lugar. Fica guardadinho lá, aquela sementinha, como se ficasse guardadinho lá. E a gente vai remoendo aquilo ao longo da vida. A gente vai remoendo aquilo. E isso muitas das vezes pode trazer doenças. Tem muitas as doenças de cunho psicológicas, né? As doenças de caráter afetivo, psicológica, elas são fruto, às vezes, dessas mágoas que a gente vai guardando, que a gente vai deixando de lado, e que a gente não quer trabalhar isso, não quer falar disso, isso vai ficando tipo num reservatóriozinho, uma hora esse reservatório explode, a gente adoece. Por isso que não é bom ninguém guardar rancor de ninguém guardar mágoa de ninguém. Se eu estou com alguma tristeza, é bom que a gente chora. Eu choro mesmo, choro à toa. Essa semana passada me deu saudade da minha mãe. Né? Minha mãe mora lá em Minas e nessa pandemia está difícil de ir lá visitá-la. Deu saudade da minha mãe. Aí, de repente, eu abri a boca a chorar, né? Chorei, aquilo parece que liberta, ou se sente mais leve. Não é bom a gente ficar guardando as nossas emoções. Por que não é bom a gente guardar as nossas emoções? Porque isso vai ficando nesse lugar que o Freud chamou de inconsciente. Vamos pensar aqui essa caneca. Tem a parte da caneca que eu estou vendo, né? Ó, posso pegar, eu posso apalpar, ela tem uma aspereza, ela tem um tamanho. E aqui dentro tem um vazio onde eu vou colocando o líquido, mas o vazio eu não vejo. Eu não estou vendo o vazio.
Eu estou vendo o buraco que se formou aqui, mas o vazio eu não consigo ver. E aí, suponhamos que eu pegue essa garrafa e vou colocando água nela, tá vendo? Não estou vendo a garrafa não, né? Tem uma garrafa na minha mão. Suponhamos que eu pegue a garrafa e vou colocando água dentro dessa caneca. Coloquei um pouquinho de água, coloquei outro pouquinho, fui colocando. Quando chegar aqui em cima, na borda da garrafa, da caneca, se eu continuar a derramar água, a água vai entornar. E vai fazer uma sujeira toda, sujeira não, né? Vai molhar todo aqui o ambiente que eu estou trabalhando, a minha mesa, o meu computador, a minha apostila, porque a água, a caneca só comporta X quantidade de água, eu coloquei um pouquinho mais, ela transbordou, e se ela transbordou, ela derramou, fez bagunça. Vamos pegar essa imagem para entender isso. O nosso inconsciente, a gente vai enchendo ele de coisas que nós vamos vivendo na nossa vida. Uma mágoa, uma experiência que marcou muito a nossa vida, uma coisa triste que a gente vivenciou, que aquilo fez um mal danado para nós, a morte de alguém que a gente ama. Isso vai tudo para o nosso inconsciente. Uma hora, se a gente não esvazia, não trabalha isso, não conversa com alguém, não partilha isso com alguém, não fala das nossas emoções para alguém, a gente vai só fechando. Uma hora isso estoura. E ele vai estourar e transbordar de que forma? Em forma de depressão, em forma de algum transtorno, né? Em forma de doenças depressivas. Às vezes é muito comum entre adolescentes as pessoas se cortarem, né, se machucar. Eu tinha uma aluna que fazia isso e era muito triste, e aí um dia conversando com ela, ela falou assim, professor, é uma forma de eu me libertar. Eu falei, nossa, que coisa, hein? Para a pessoa dizer assim, que é uma forma de se libertar a partir de se automutilar, o que aquela pessoa deve estar passando, né? O que aquela pessoa deve estar vivenciando. Então é muito importante. Vou te dar a palavra, tá, Giovana? Já. Eu só fechei esse raciocínio aqui, eu te dou a palavra. Você já está escrito aqui. Já coloquei o seu nomezinho aqui. É muito importante, então, se a gente está com alguma angústia, a gente falar isso para alguém, para uma pessoa de confiança. Não é falar para qualquer um, né? Você vai falar isso para qualquer um. Você não vai falar de sentimento seu para qualquer pessoa. Por favor, né, gente? Nunca façam isso. Nunca partilhe a vida de vocês com um estranho. Já tem 3 inscritos, Maciel, Davi e Giovana. Daqui a pouquinho, eu fechando o meu raciocínio, eu dou a palavra para você. A gente nunca pode partilhar a nossa vida para pessoas que nós não conhecemos, para estranhos. Para estranhos, jamais. Para alguém da nossa família, pensa quem é que você está falando. Tem pessoas que têm mais afinidade com o pai, então partilha com o pai. Tem pessoas que têm mais afinidade com o irmão mais velho, então partilha com o irmão mais velho. Tem pessoas que têm mais afinidade com a mãe, partilha com a mãe. Né? Eu, por exemplo, tenho muita afinidade com a minha mãe, eu tenho liberdade de falar de tudo para ela, exatamente de tudo. Então, assim, a gente nunca pode ir guardando essas coisas, esses sentimentos. Às vezes um sentimento ruim, uma dificuldade, uma angústia que a gente tem, enfim, na adolescência é uma época que essas coisas afloram mais, né? A própria questão hormonal do corpo modifica vocês, modifica a afetividade de vocês, né? Aí, às vezes, a gente vai guardando essas coisas. A gente tem uma dúvida, não partilha isso. Tem uma angústia, não partilha. Isso vai somando, vai virando aquela espécie de bola de neve. Uma hora a caneca transborda. Uma hora, quem está com o microfone aí, desliga aí, fazendo um favor. Vou dar a palavra a vocês daqui a pouquinho, tá? Uma hora isso transborda e entorna, né? E aí a gente acaba adoecendo com essas doenças psíquicas. Depressão na adolescência é uma questão comum. Muitos adolescentes
em processos de depressão, doenças de cunho psíquicas, em algum tipo de transtorno. Por quê? Porque às vezes por dentro está aquele turbilhão, né? Na cabeça da gente está aquele turbilhão e a gente não dá conta de lidar com isso. Então, Freud ele falou assim, olha, essas coisas que a gente não partilha, às vezes à noite ela vem através dos sonhos. Ela se manifesta através dos sonhos. Por isso que é muito comum pessoas que às vezes estão passando por algum tipo de conflito não ter aquele sono tranquilo, né? De bater a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Tem aquele sono carregado por sonhos, por pesadelos, por um monte de coisa. É justamente por isso, porque o Freud vai entender que os sonhos são manifestações do nosso inconsciente. O que é o nosso inconsciente? Esse lugarzinho escondido dentro de nós que a gente não quer partilhar com ninguém às vezes. Olha esse parágrafo que eu grifei aqui para a gente entender. Para Freud, aquilo que sonhamos durante o sono representa desejos que temos durante o dia ou nos dias anteriores. Em vez de sonhar de forma direta com aquilo que desejamos, o nosso superego, né, que é uma parte dentro de nós também, ele vai transformar esse conteúdo por meio de elemento simbólico. Assim, esconde uma consciência de desejos considerados proibidos. O que é desejos considerados proibidos aqui? É alguma coisa que às vezes você não fala para ninguém, você não quer partilhar isso para ninguém. Aí veja, por exemplo, se você brigou com alguém que você gosta muito, sentiu vontade de agredir, de repente a gente tem uma discussão com a nossa mãe, ou com o nosso pai, isso é normal, ou com o nosso irmão mais velho, ou com alguém da nossa família, a gente tem uma discussão, e aí você tem às vezes vontade de agredir essa pessoa. Você não vai fazer isso porque é um comportamento proibido, ninguém agride ninguém. Aí à noite você pode sonhar com um leão, por exemplo, né? Mas por que eu sonhei com um leão? O leão é um animal considerado aí na fauna como um animal forte, feroz, agressivo, né? Então, ou seja, o seu inconsciente manifestou aquele desejo que você reprimiu porque não era correto de fazer. Então, o sonho, segundo Freud, ele acaba sendo uma simbologia daquilo que a gente vivenciou durante o nosso dia, durante a nossa semana e etc. É uma forma, talvez, do nosso inconsciente se libertar daquilo que a gente prendeu, daquilo que a gente guardou lá dentro e daquilo que a gente não conseguiu dar conta, tá? Giovana, o microfone é seu, pode falar. Obrigada, professor. Olha, falando sobre aquele ponto onde você falou que a menina se machucava, é porque é o seguinte, você não consegue se abrir para ninguém, você tem medo de que as outras pessoas vão te criticar e coisas do tipo. Então você se machuca porque é melhor sentir por fora do que por dentro. Você dói muito menos por fora do que você sente por dentro. Pois é. Isso também, porque eu acabei sonhando que eu tava com as minhas amigas, eu tava com um amigo, que eu muito amigo, e ele me abraçou. Eu falei com ele no meio do sonho que não era real. Ele disse que era, que ele tava ali. Acabei acordando, eu chorei muito. E eu não contei isso pra ninguém. Eu me machucar, mas eu não tinha muita coragem. Eu fui lá, contei pra minha mãe. Ela e eu parei de sentir isso. Mas as pessoas fazem isso porque elas se sentem um pouco melhor. Tem medo de contar para os outros. Sim, Ana, eu entendo perfeitamente o que você está colocando. Olha, às vezes a gente se expressa no nosso corpo alguma coisa que a gente está sentindo por dentro. E isso a gente se expressa. Eu tive uma época na minha vida que eu estava com muitas manchas roxas pelo corpo afora. Né? Eu tenho umas manchas escuras no braço, que é resultado de uma queimadura que eu tive quando trabalhei com metalurgia, muitos anos atrás. Então essas, não sei se vocês já observaram, umas manchas escurecidas. Essas eu nem me incomodo, que eu sei do que é, que eu sei de onde veio.
né? Eu sei de onde de onde elas vieram e por que elas estão aqui. Mas estava aparecendo muito aqui, assim, nessa região do braço, na região das costas, umas manchas roxas, né? E aí eu falei, meu Deus, o que pode ser isso, o que pode ser isso, o que pode ser isso. E conversando com uma pessoa, ela perguntou, tá, como é que está a sua vida, né? Nesse momento, eu falei, está uma confusão danada. Eu estava num momento muito conturbado da minha vida, não estava dormindo direito, etc. Ela falou, provavelmente é disso. Provavelmente o seu corpo está manifestando uma questão que está lá dentro. Tenta resolver primeiro a questão lá de dentro, né, do coração, resolve primeiro, depois você verifica se as manchas sumiram. Se não sumiu, procura um médico para ver o que é, mas primeiro tenta acalmar as questões internas, né? E eu tentei fazer um exercício de acalmar as questões minhas internas, as manchas sumiram, né? Então tem muito disso. Nosso tempinho está indo embora, passa rápido, né? Vai dar, Maciel, é a Maciel que pediu a palavra, Maria Eduarda? Cadê ela? Mas é isso aí, Giovana, é isso mesmo. Estou aqui, tio. Então vai lá, Maciel. É bem assim, tem alguns sonhos que são estranhos. Aí vai lá, a pessoa esconde, não fala pra ninguém. Depois é uma coisa que acontece com ela que traumatiza ela. Uhum. Aí depois ela fica com vontade de se cortar, fazer um montão de doideira. Acontece, primeira coisa, quando ela tiver com essas vontades, ela tem que ir logo pro psicológico. Psicológico. Procurar um psicólogo. Vamos, Psicólogo. Psicólogo. É, psicólogo. Aí, em vez que a pessoa procurar não, ela precisa se cortar. Mas se cortar vai ser pior. Então, Maria, antes do psicólogo, assim, às vezes a gente acha que o psicólogo resolve tudo também, né? Claro que a gente não está negando, que a gente é importante esses tratamentos e tal. Mas, assim, a gente tem que criar o hábito de primeiro, a gente lidar com essas questões internas nossas, que são muito complicadas, a gente tem que... É porque vocês estão, assim, com 12, 13 anos e já acham que tem todos os problemas do mundo, né? Tem todos os problemas do mundo. Com o tempo, vocês vão amadurecendo, vocês vão perceber o seguinte, fala sério, né? Não tem problema nenhum. Essa é a primeira coisa. A gente saber trabalhar um pouquinho com a nossa ansiedade. De repente, a aula que vem eu até volto nesse assunto para a gente fazer uns exercícios em cima disso. Eu acho que vai ser até melhor, tá? A gente aprender a trabalhar com a nossa ansiedade. E perceber que a vida ela tem a sua própria dinâmica. Não adianta a gente querer queimar as etapas, né? Não adianta querer queimar as etapas. E depois a gente procurar se abrir com aquela pessoa que a gente tem confiança. A gente tem que criar um universo de pessoas que a gente tem confiança para a gente poder partilhar, conversar, dialogar, colocar as nossas questões para a gente poder não se surtar diante delas, tá? Na aula que vem eu vou voltar nisso de um jeito com mais tempo, que o nosso tempo já está indo embora e a gente entende melhor isso. Ô, Davi Ferreira. Davi pediu a palavra. Cadê o Davi? Tô falando, tio, você está me escutando? Agora sim, não estava não. Pode continuar. Eu queria falar que toda vez quando eu sonho com alguma coisa pesada que, tipo assim, é muito triste, alguma coisa que é fora do normal, eu vou contar logo para uma pessoa da minha família, porque aí a gente tira o peso das costas. Perfeito. Aí não tira uma coisa e não acumula mais uma, a gente já tira, já descarta. Isso aí. É o que deveria ser correto, né? A gente tem aquela pessoa da nossa confiança para a gente poder participar. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um irmão mais velho, pode ser até um parente próximo. Que às vezes a gente tem dificuldade de falar para os nossos pais, porque a gente acha que os nossos pais vão nos punir, alguma coisa assim. Aí a gente tem às vezes a liberdade de falar para uma tia, para um tio, né? Para um parente próximo. Eu tenho muita liberdade com a minha mãe, então eu falo de tudo para ela, não tem muito problema. E coisas que eu fico assim às vezes sem graça de falar com a minha mãe, que
ela é mãe, não é tudo que eu vou chegar, assim, às vezes coisas mais pessoais, assim, que a gente fica um pouco sem graça. Eu tenho amigos que eu partilho. Então é isso aí, Davi, a gente tira o peso. A gente tira o peso e, ao tirar o peso, a gente consegue, né, às vezes, ficar um pouco mais leve. E esse é o caminho que a gente tem que ir por ele. Bernardo, vai lá, Bernardo.